Sim, São Germain e Jesus estiveram encarnados aqui nesta terra na mesma época. Algumas linhas espirituais dizem que São Germain era José, o pai de Jesus. E isso significa que ele era não somente o pai terreno, mas o guia espiritual, o protetor físico do mestre durante a sua infância e juventude. Saint Germain, no papel de José encarnado, ele era guardião dessa missão de Cristo, né? Ele que recebia de forma direta as orientações da hierarquia espiritual, inclusive do processo deles de exílio no Egito, da volta para Nazaré e da educação energética do menino Jesus. Eles são mestres de raios diferentes. Jesus era o mestre do raio dourado e do raio rosa para algumas linhas espirituais. E Saint Germain é o mestre do sétimo raio, o raio violeta, o raio da transmutação, o raio da libertação. Há canalizações que dizem que Saint Germain é responsável pela nossa era agora, a era de Aquário, e que Jesus era da era de Peixes. Inclusive, algumas dessas canalizações falam que Jesus teria passado o bastão para Saint Germain, que Saint Germain agora é o governador da Terra, exatamente para esse momento de transição planetária. E aí as linhas variam, né? As linhas espirituais variam muito. Em algumas partes dizem que ele que era influenciador dos filósofos, dos astrólogos, dos místicos, e que era responsável também por preparar esse campo vibracional para a chegada de Jesus. Algumas fontes canalizadas mencionam que tanto ele quanto Saint Germain já vieram para a Terra juntos em uma era antes da era cristã, em culturas como a Atlântida, como a Lemúria, como o Egito Antigo, e eles desenvolviam juntos as práticas espirituais de alquimia e ensino da luz. Sim, os caminhos de Saint Germain estão entrelaçados com os caminhos de Jesus. A diferença é que Jesus é o mestre do amor incondicional, enquanto Saint Germain é o mestre da libertação dos karmas, da libertação mental, da nossa expansão da consciência. E não é por acaso que a transição planetária caiu exatamente nesse momento em que Saint Germain está trazendo para a gente aí essa nova consciência. Sim, você acabou de chegar na primeira temporada do Livro de Ouro de Saint Germain. Ao longo dessas aulas, você vai aprender a usar o poder do eu sou para transformar pensamentos negativos de forma mais criadora, parar de se autolimitar e mudar sua relação com relação à saúde, dinheiro, seu propósito. E o mais importante de tudo, reprogramar a forma como você pensa. Quando eu estive em contato a primeira vez com o Livro de Ouro de Saint Germain, eu pensei, eu tenho que trazer esse conhecimento para o canal, porque as pessoas precisam disso. É um livro prático, mas é um livro com linguagem mais difícil. Então eu entendi que aí entrava a professora, entrava o meu papel de trazer uma metodologia e uma forma mais fácil. O conteúdo vai ser sempre direto, aulas vão ter no máximo aí de 5 a 7 minutos, nada mais do que isso. E você vai ter uma semana para fazer as atividades que Saint Germain propõe nesse livro. Essa aula é introdutória, então eu vou te contar a história de Saint Germain, as vidas e as reencarnações até que ele se tornasse Saint Germain. E eu vou te mostrar como você usar o poder da mente e da palavra para mudar a sua vibração. Então essa série é para quem quer parar de se auto-sabotar, mudar a própria energia, assumir o controle da própria vida de forma simples, prática e consciente. Então você estuda 5 minutos por semana, volta na outra semana e me conta aqui nos comentários como foi a sua prática da semana. Eu aproveito para te pedir que você siga o canal, aperte o sininho para que cada vez que uma nova aula entrar, você seja avisado. Eu sou Thaís, eu te desejo boas-vindas na primeira temporada do Livro de Ouro de Saint Germain. E vamos lá! Quem é Saint Germain? Saint Germain é um mestre ascensionado pertencente à fraternidade branca. Então ele atua nos planos espirituais como um guia mesmo da humanidade. O seu papel principal é de mestre de transmutação. Então ele é responsável pela alquimia espiritual, pela libertação e pela iluminação dos indivíduos. Ele é o que chamamos de portador da chama violeta. Você já deve ter visto muitas meditações aí de purificação, de cura e de libertação dos karmas. As encarnações mais conhecidas e que foram atribuídas a Saint Germain. Em várias tradições espirituais, acreditam que ele tem encarnado diversas vezes ao longo da história, mas sempre como alguém influente, sempre como um sábio, dedicado à evolução da humanidade. Esse é o trabalho dele. Na Atlântida dizem que ele era um sacerdote do templo da chama violeta. Ele trabalhava com energia de cura, com alquimia divina. Existe uma das vidas dele que dizem que ele era o profeta Samuel e ele era um dos juízes e líderes espirituais do povo hebreu. O papel dele como São José, o pai terreno de Jesus, em que ele encarnou como pai adotivo, né? Mas ele tinha o papel energético de sustentar a missão do Cristo para que o Cristo crescesse em segurança.
Há também a vida dele como conselheiro do rei Arthur, o Merlin, sim, o mestre alquimista, o mago, o defensor ali da luz e dos códigos da cavalaria e da sabedoria ancestral que acompanhava e aconselhava o rei Arthur. Depois disso, ele reencarnou como Roger Bacon, que era um filósofo, um alquimista também, o primeiro cientista inglês que uniu filosofia, espiritualidade e ciência. E por último, ele reencarna como o próprio Conde Saint-Germain, ali no século XVII, que vem a ser a encarnação dele mais conhecida e mais documentada. Ele foi um nobre hebreu, poliglota, alquimista, músico, artista, diplomata e inventor. E ele tinha uma aparência jovem, eternamente jovem, mesmo que ele tinha idade avançada. Aí dizem que ele não comia em público porque ele vivia de prana, de energia vital. Sempre desaparecia misteriosamente. A gente não sabe o que é lenda, o que é verdade, ou se de fato toda essa alquimia, toda essa energia que ele manipulava, ele conseguia viver dessa maneira. Falava mais de 10 línguas, tocava violino e pintava com perfeição. Essa é a última vida aqui na Terra, que há registros de Saint-Germain. Depois disso, ele passou a cuidar aqui de nós, da nossa expansão da consciência, da nossa libertação dos nossos karmas. Inclusive, se você não viu o vídeo que antecede esse daqui, que é exatamente sobre a lei do karma, é bem importante para você poder entender a jornada de Saint-Germain no livro de ouro. Saint-Germain hoje aparece em muitas canalizações, e aí eu vou trazer um ponto aqui que é bem importante, gente. Aí muita gente fala, todo mundo agora canaliza Saint-Germain. É preciso entender uma questão. Eles estão acima da quinta dimensão, nós estamos na terceira dimensão. Como é que faz para essa mensagem sair da quinta dimensão e chegar até a Terra? Existem seres que são intermediários e que vão trazendo, né, em cada faixa dessa, ele vai trazendo a informação até chegar aqui, a gente. É por isso que algumas pessoas têm condições de canalizar. Estamos em faixas vibratórias diferentes. O que é que ele está fazendo? Saint-Germain e outros mestres ascensionados estão descendo o nível frequencial dele. E a gente, no nosso processo de expansão da consciência, o que é que a gente está fazendo? A gente está subindo. Então aí a gente consegue se alinhar um pouquinho e esses intermediários trazem essa informação. É claro que existem sim seres encarnados na Terra que conseguem se manter encarnado na terceira dimensão, mas trabalha para a quinta dimensão. Então essas pessoas de fato recebem de forma direta de Saint-Germain. Recebem de Sananda, que é Jesus, recebem de Maria, recebem de forma totalmente direta. Eu vou deixar o nome de alguns livros aqui que falam também da vida de Saint-Germain e dos conhecimentos que Saint-Germain deixou pra gente aqui, além do livro de ouro. Não, gente, eles não estão distantes, eles estão mais perto do que a gente pode imaginar. Cabe a gente fazer um pouquinho de esforço no nosso nível de consciência para que a gente possa alcançar esse conhecimento. Para finalizar essa aula, eu vou trazer uma aplicação prática contida no livro de ouro. Número 1. Quando você estiver em dúvida, invoque a presença do Eu Sou, como Jesus fazia. Eu sou a luz de Deus em mim. Eu sou a luz de Deus em mim. 2. Sabe quando você está repetindo o padrão? Muda o cenário, muda as pessoas, mas a história é sempre a mesma. Você vai invocar a chama violeta de Saint-Germain para que você possa transmutar. Eu sou a chama violeta em ação. Eu sou a chama violeta em ação. E quando você sentir que está pronto para mudar, que está pronto para se curar, você vai dizer: eu me liberto agora. Eu me liberto agora. A técnica que super funciona é você dizer isso sempre de frente para o espelho, olhando. A técnica do espelho é muito poderosa, mas ela é muito forte também. Existem pessoas que nem conseguem se olhar profundamente no espelho, porque não têm coragem de olhar para si próprias e sentem muitas dores. Sim, esse livro é baseado na história de Saint-Germain, mas é sobre você, sobre o que você veio fazer aqui, sobre o que você veio se lembrar e sobre o que sua alma veio realizar. Lembrando também que você é um ponto de luz no plano divino. Então, se você está aqui e ficou até o final desse vídeo, eu tenho certeza que o seu processo de expansão, de transmutação de suas dores, de suas questões internas, ele já está em desenvolvimento. Na próxima aula você vai aprender como o Eu Sou é a presença de Deus em ação e por que Jesus usava tanto. Aí na aula 2 a gente vai ter Deus ativo, na aula 3 a gente vai aprender como manifestar um cinturão eletrônico de proteção. Se você gostou? Se essa aula faz sentido para você, lembra de apertar o botão para que toda vez que a nova aula entrar, você seja comunicado.
Seja muito bem-vindo à primeira temporada do Livro de Ouro de Saint Germain e eu espero que você faça uso todos os dias. Você tem 7 dias para repetir essas afirmações que eu te entreguei aqui hoje. Eu te espero na próxima aula. Até lá!